pessoal, tudo bem? Sou Kimberly Gomes, ministrante da oficina Redescobrindo a Primavera, e hoje nós vamos continuar com a segunda parte do curso de fotografia experimental, onde iremos produzir a segunda técnica, chamada antotipia, que assim como a fitotipia, é um processo que utiliza da fotossensibilidade de pigmentos vegetais. Mas nesse novo processo, a gente não vai usar as folhas diretamente como base. Agora nós iremos extrair a cor do urucum, açafrão e beterraba, para possibilitar essa impressão. Então, e aí, bora lá? Bom, para a realização da antotipia, é necessário também de uma transparência, ou como também podemos chamar de folha de acetato para impressão a jato. Pois essas folhas, elas possuem em um de seus lados micropartículas que absorvem esse tipo de tinta. Já na impressora laser, ela não vai conseguir absorver, então não esqueçam. Um outro papel que precisaremos será esse do tipo aquarela, pois como nós iremos utilizar tintas mais aguadas, a textura dele levemente rugosa e granulada não permite que ela escorra livremente pela folha, o que normalmente causaria variados tipos de manchas. E assim como a fitotipia, depois de obter as transparências, o próximo passo é a escolha das imagens a serem produzidas. No caso das fotografias, é necessário que estejam em um contraste bem marcado e que estejam à escala de cinza ou então preto e branco. Depois é só salvar o arquivo e levar para a impressão. Utilizaremos quadros que você encontra na sua casa mesmo para servir de prensa, ou então alguma base fixa, como madeira, com algum material transparente plano, como um vidro qualquer. Nesse caso, precisaremos dos clipes ou prendedores de papel. A nossa base para extrair a tinta será o urucum, que também é conhecido como coloral, um tempero de cozinha bem comum, e usaremos também o açafrão da terra e a beterraba. Para diluir, será necessário um álcool, alguns pincéis de cerdas maiores e alguns coadores de café em papel. E por último, um ralador comum ou então um triturador de alimentos. Agora, com todos os materiais, já podemos começar a preparação do extrato. Bom, ainda sobre o urucum, aconselho vocês a irem em busca da própria sementinha, e não aquele tempero de cozinha que já é pronto, que vem dentro de uma embalagem, pois esse último ele já vem com algumas misturas, e isso pode acabar diminuindo a tonalidade pura dele. E então, eu triturei essas sementes em um liquidificador, mas pode ser utilizado um processador também, ou então um pilão. O importante é deixar ele em pó, bem fino. Para os próximos passos, será necessário uma luva, pois essas tintas extraídas, quando tocam a pele, podem deixar algumas manchinhas. Com o álcool, você deve ir adicionando na mistura aos poucos e com bastante atenção para não exagerar na quantidade, pois quanto mais álcool, mais diluída ficará a cor do extrato. É como um exercício de experimento, não há uma quantidade exata a ser colocada. Você deve ir mexendo e sentindo o quanto ainda é necessário diluir. Depois disso, deve-se filtrar a mistura em um filtro de papel, daqueles que a gente usa normalmente para coar café. E aí eu faço algumas dobras para encaixar melhor no recipiente. E então, com cuidado, a gente vai despejando a mistura que acabamos de fazer dentro do recipiente. E essa parte líquida que vai ser obtida será a parte utilizada para a impressão da imagem.
Já com o açafrão e com a beterraba, o processo vai ser diferente. Nós agora iremos ralar. E não esqueçam das luvas, porque o açafrão realmente tem uma coloração muito forte e deixa algumas manchas onde ele toca. Logo depois de ralados, iremos adicionar a solução de álcool aos poucos. E com o auxílio de pilão, devemos ir macerando toda a mistura. E aí você vai perceber que a cor vai começar a se diluir no álcool. E quanto mais macerada a mistura estiver, mais interessante irá ficar a cor do extrato. Depois disso, é só filtrar novamente nos filtros de papel e separar toda a tinta obtida. Tcharam! Agora é a parte mais interessante, mais incrível, na minha opinião. Quando as cores começam a se revelar no papel. E aí, com o auxílio dos pincéis, você vai aplicando as tintas obtidas no papel aquarela da maneira como preferir. Vai pintando ela toda ou então deixando alguns traços, experimentando e pensando nas fotografias que ali serão transferidas. Um ponto muito importante é que a realização desse passo seja feita em um local com pouca incidência de luz direta. Depois dessa primeira mão, deixe secar e vai experimentando as outras cores. Podem ser dadas quantas demãos achar necessário e lembrando sempre em esperar secar entre uma e outra. Geralmente eu utilizo umas 3 demãos nas minhas produções.
Depois da montagem, deve-se colocar as estruturas em um local bem iluminado, que receba luz direta do sol durante boa parte do dia. E também é preciso de um pouco de paciência. As condições climáticas, elas influenciam muito. Como os dias nublados ou chuvosos, eles podem atrasar um pouco do processo. E a quantidade de demãos e o extrato que foi usado, ele pode gerar diferentes respostas às condições de exposição à luz. Às vezes podem levar dias e outras vezes só algumas horas. É preciso um constante acompanhamento, até ser notado que a imagem já conseguiu ser completamente impressa. Depois é só realizar o desmolde. Bom, então eu fico por aqui e na próxima aula nós veremos o resultado das experimentações das duas técnicas e discutiremos um pouco sobre o processo. E não esqueçam de se inscrever no canal do Malk e curtir esse vídeo. Até mais!